O Protetor 3, capítulo final, nos deixou com uma deliciosa sensação de déjà vu durante o filme todo. Assistimos o terceiro e último filme da saga que começou lá em 2014. E neste vídeo vamos fazer uma breve resenha e compartilhar nossas impressões. Mas já posso te adiantar que o longa é repleto de ação e que Robert McCall não vai facilitar as coisas para aqueles que mexem com as pessoas erradas. Mas antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora no canal. Isso nos motiva a te trazer cada vez melhor conteúdo. E fica ligado até o final do vídeo, que eu vou te contar algumas curiosidades bem legais sobre o filme. Vamos lá? Primeiro, vamos fazer uma rápida recapitulação de como chegamos até aqui na franquia. No primeiro filme, Robert McCall levava uma vida pacífica como balconista em uma loja de ferragens. No entanto, ninguém sabia e ninguém deveria saber que ele era um ex-agente de operações especiais que forjou a própria morte e estava tentando proteger sua nova identidade. Quando Alina, uma garota que se torna sua amiga, é espancada por seu cafetão, McCall decide intervir para livrá-la de seu trabalho forçado. Ele vai até o restaurante de Slav, o cafetão, e se oferece para comprar a liberdade de Alina, mas este recusa e não deixa outra opção a Robert senão matá-lo. Isso desencadeia a perseguição do executor do chefe de Slav, e McCall não tem mais remédio que eliminar todos os envolvidos em uma rede de tráfico humano. No segundo filme, Robert trabalha como motorista de aplicativo e, devido ao seu forte senso de justiça, não consegue evitar ajudar as pessoas que cruzam seu caminho. No entanto, quando sua ex-companheira e querida amiga Susan Plummer é assassinada na Bélgica, ele decide sair do anonimato para encontrar os culpados. Agora, em O Protetor 3, nosso habilidoso ex-agente Robert McCall enfrenta uma missão perigosa e, como sempre, pessoal. Ele está na Itália, em um isolado vinhedo, desvendando um esquema gigantesco de tráfico de drogas e crimes cibernéticos de terroristas. Robert é ferido e resgatado por um adorável médico de um pequeno vilarejo de pescadores na Sicília. À medida que se recupera e começa a deambular pela cidadezinha, o povo simples e pitoresco do lugar, no começo olha para ele com receio, já que é um lugar onde todos se conhecem e nem sequer é um ponto turístico. Então imagino que um estrangeiro chama bastante atenção. Mas, com o passar dos dias, ele vai conhecendo cada vez mais a dinâmica da cidade e tomando carinho com seus moradores, que também começam a simpatizar com ele, ao ponto que dá para perceber que Robert escolhe esse lugar pacífico para seu retiro. Mas também ele começa a notar que algumas pessoas estão perturbando a paz da cidadezinha, cobrando o pedágio dos pequenos comerciantes e os ameaçando, pois parece que a máfia tem planos maiores para o lugar que não incluem a paz nem o bem-estar dos locais. Mas Robert está determinado a proteger aqueles que o acolheram, enfrentando sem medo a máfia italiana. Nem preciso dizer que o suspense e a ação estão em alta durante toda a jornada. Com a direção de Antoine Fuqua, quem já trabalhou com Denzel Washington em 5 oportunidades, o estilo visual do filme se destaca. Fuqua orquestra as cenas de ação de forma magistral, aproveitando o cenário italiano para criar uma atmosfera épica. O elenco é na sua maioria italiano, com destaque para Gaia Scodelario como a Mina, Eugenio Mastrandrea como Dio, Andrea Scarduzio como o vilão Vincent Quaranta, e o adorável Remo Gironi como um médico que não apenas cuidou de Robert, mas testemunhou o nascimento de cada habitante da vila. E é claro, Denzel Washington mais uma vez brilha como Robert McCall, com seus tiques e gestos tão bem colocados, sem exageros, que antecipam o que ele está pensando e planeja fazer. Seu carisma e presença na tela são inegáveis, e é difícil não torcer por seu personagem. E também temos a presença de Dakota Fanning, em um reencontro épico na tela após 20 anos, quando estrelaram juntos em Chamas da Vingança. O roteiro, escrito por Richard Wenk, mantém as coisas simples, tornando fácil para o público identificar os vilões. É uma história de ação clássica, na qual McCall enfrenta inimigos à altura. O filme equilibra muito bem a ação com cenas impactantes de violência e a construção de personagens cativantes.
A cenografia nos transporta com todos os sentidos para a bela Itália. E além disso, o cenário e parte da temática nos trazem um gostinho do Poderoso Chefão. E a ligação de Robert com a personagem de Dakota Fanning, uma agente da CIA, deixa espaços para teorias que só se resolvem no final do filme. Nosso palpite é que, apesar do título do filme dizer que é o capítulo final, a aparição de Dakota vai dar pé a outros longas, talvez sem Denzel, mas todos sabemos como funciona Hollywood quando algo dá certo. Já deixou aquele like no vídeo? Então aproveita agora que eu vou te contar algumas curiosidades sobre esta produção. E se ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão de inscrição agora para não perder nenhum de nossos vídeos. Essa química que ainda depois de tanto tempo mostram Denzel e Dakota é porque eles mantiveram o contato todo este tempo. De fato, uma das filhas de Denzel é uma das melhores amigas da Dakota, inclusive estudaram juntas. E outra curiosidade é que o filme ia ter um envolvimento romântico, mas parece que nos testes a ideia não agradou e, para nossa sorte, essa ideia foi completamente cortada do roteiro. Em resumo, O Protetor 3 pode não estar na corrida para o Oscar, mas é um filme que oferece ação, suspense e te deixa ligado do começo ao fim. Denzel Washington continua a impressionar e a equipe criativa por trás do filme faz um excelente trabalho. A gente curtiu bastante e por isso a nota que damos é 7,5. E você, já assistiu O Protetor 3? Conta pra nós nos comentários o que você achou. E se ainda não viu, comenta pra gente se pensa assistir. E se já assistiu os 3 filmes, conta pra nós qual foi o seu preferido da saga. O nosso filme favorito da franquia do Protetor foi o segundo. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nosso conteúdo, pois seu apoio é super importante para nós. Até a próxima!